Um, dois, som. Testando, som. Alô, alô. Um, dois, um, dois. Oi, som. Alô, som. Alô, som. Boa noite, amada igreja. Vamos dar início ao nosso culto. Boa noite, pessoal aí da live, se já tiver alguém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Diz assim o texto sagrado, Salmo 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz.
a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus soberano. Senhor, obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta noite para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face. Eu entrego esta reunião nas Tuas mãos, Espírito Santo, para que o Senhor possa direcionar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Tudo que queremos fazer nesta noite é para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite, amém? O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Só dia os teus atos valem mais que 1000, pois em tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei, porque eu amo a tua casa, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. O pardal entrou tua casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei os meus altares. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Um só dia em teus atos, um só dia nos teus atos valem mais que 1000, pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscar, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Refúgio, refúgio seguro, lugar de proteção, banquete na mesa, lugar de provisão. Amigo
casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei. Só as palmas. Porque eu amo a tua casa, oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei. Porque eu amo a tua casa, pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei. Vamos no início só pra gente, só pra fixar melhor. Diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninha para si. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, um só dia em teus atos, um só dia nos teus atos. Farei mais que, pois a tua presença, plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a luz, que eu possa morar na casa. Porque eu amo a tua casa, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua casa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei. Só bateria e palmas. Que eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, serei plantado e frutificarei. Pra terminar, porque eu amo a tua casa, oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua causa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Pra ti. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Que possamos viver pela fé, de fé em fé, de glória em glória. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim.
posso alcançar. Pela fé posso viver. Oh, pela fé, não há muralhas, que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, elas vão ter que ir. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho razão. Mais uma vez vamos declarar: não há muralhas, não há muralhas que ficarão. Elas não ficarão de pé. Não há gigante que se coloque na tua frente que não caia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Te louvamos, aquele que é onisciente, como o pastor falou pela manhã, aquele que é onipotente, aquele que antes de eu falar, ele já cantava sobre você, ele já falava sobre você, ele já tinha em sua mente você. Antes de você respirar, ele já sabia sobre você, ele já te conhecia. Como foi pregado pela manhã, até os ossos que estão dentro dos nossos corpos, escondidos, ele já sabia, ele sabe. Ele te resgatou, ele te deu vida, ele te deu uma nova vida, ele te trouxe para ele te chamou, ele te comprou. E hoje você e eu, nós fomos resgatados por esse amor, por ele, por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Somos gratos, Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste
tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos mais uma vez, antes de eu falar. Para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras
obrigado, Senhor. Como somos gratos, ó Pai, porque se estamos aqui nessa noite, é porque a Tua graça nos alcançou, é porque de alguma forma o Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos deu vida, Pai, através do Seu Filho Jesus, através dessa nova aliança, nós podemos ser chamados Teus filhos, Senhor. O Senhor nos permitiu, Pai, ser chamados de filhos. Obrigado por tamanha bênção. Não podemos comprar, não merecemos. Mesmo assim, Tu entregaste o Seu Filho amado por cada um de nós, não merecedores, homens e mulheres que não mereciam, não merecemos, Senhor, mas o Teu amor e a Tua graça nos alcançou. E o Senhor não olha para o que nós fizemos ou o que nós éramos. O Senhor somente nos resgatou. O Senhor nos tirou do lamaçal. O Senhor nos tirou de um poço de lama, como foi falado. O Senhor nos arrancaste de lá, Senhor. Podemos estar aqui nessa noite te louvando uma noite inteira. Podemos dizer em palavras, mas não conseguiríamos nunca atingir ou pagar o preço, ou mensurar esse preço que foi pago por nós. Simplesmente, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, de coração, de verdade, através dos nossos louvores, da nossa adoração, da nossa alma, da nossa vida. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tamanho sacrifício feito por nós naquela cruz. Obrigado, 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 obrigado. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Sentado no trono, coroado de glória, és um Deus majestoso. Eu desejo estar, eu preciso estar em Tua presença. Te adoro em tudo, te dou graças por tudo, te dou graças por tudo que Tu fazes por mim.
adoração. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fale com o seu irmão aí, acene para ele. Antes de você sentar. Boa noite, mais uma vez. Alguns anúncios. Ontem tivemos aqui a nossa reunião com os trabalhadores, muito boa. Eu estava preocupado aí. Preocupado de começar aí o ano e não conseguir fazer esta reunião.
Nós conseguimos, né? Pensei até em cancelar por conta da Covid aí, essas 2 semanas foi um pouquinho braba aí, né? Mas graças a Deus nos organizamos e deu tudo certo aí, estamos começando o ano ainda, né? Mas foi feita a reunião aí, algumas diretrizes, e foi uma benção. Então, anúncio, quarta-feira, comecei esse projeto aí com a igreja, né? Já vinha feito isso, né? Geralmente, às quartas-feiras, pregações é direcionada para a oração, mas eu coloquei como propósito, durante todo o ano, às quartas-feiras, estar pregando sobre a oração aqui. Bom, tema importantíssimo, isso tem que ficar inundado nos nossos corações, por isso, nós estaremos todas as quartas-feiras, nesse culto, falando sobre oração, buscando a Deus. O culto de quarta-feira não é um culto onde tem poucas pessoas, mas tem sido uma bênção, né? Eu tenho colhido muitos frutos, coisas que eu orei no início do ano, terminou o ano, eu comecei a colher os frutos de oração. Deus, Ele é tremendo. Então, quarta-feira, eu incentivo aqueles que podem estar aqui, estejam, né, para buscarmos a Deus juntos. A dinâmica do culto é um culto rápido, não é demorado, né? Nós louvamos a Deus, nos colocamos aqui em oração, cada um de maneira individual, e depois de uma maneira coletiva nós oramos, e sempre temos uma pequena reflexão, e tem sido uma bênção. Hoje o CETEB voltou, não é isso? Pela manhã, e na próxima semana com as crianças, né? Estaremos voltando ao estudo com as crianças. Mês de janeiro é um mês de férias também, né? Fevereiro às vezes também emenda, as pessoas separam para descansar, mas nós já começamos aí o nosso trabalho. Existe uma história de que o ano só começa depois do carnaval. Isso na igreja não funciona não. A igreja, a gente começa 1000 por hora, já começamos os nossos trabalhos, temos metas para esse ano. Se Deus quiser, esse mês vamos comprar aí o material do berçário, né, para nós fazermos, comprar o material, e mais à frente já chamou o profissional. O material deu 2.000 e pouco, né, e a mão de obra R$500. Obrigado aí, agradeço a Deus primeiramente, a igreja, pelo empenho da campanha. Nós terminamos a campanha esse mês, e como eu tenho dito, vocês deram muito mais daquilo que eu pedi. Eu sei que isso é o próprio Deus, né, que move nos corações, e conseguimos fazer bastante coisas aí, né, como vocês têm visto. Tá certo? Então, são os nossos anúncios. Final do mês, semana que vem, vamos ter o nosso primeiro desafio, né, que é o aluguel dessa igreja. Então, nessa noite, se você já tem a sua contribuição, ainda não, né? Não, tem gente que já tem contribuído, já tem feito Pix, tem pessoas que antes de começar o mês já são abençoados no trabalho. Mas se você já tem sua contribuição, você pode pegar um envelope, com o meu irmão aqui, ou durante a semana, alguns têm feito Pix e transferência. Vocês já sabem aí os nossos compromissos, né? Então, conhecem bem, tá bom? Um pouquinho cansado hoje, uma semana puxada, culto quarta-feira, preparar a reunião, pregação de manhã, agora à noite a gente fica um pouquinho cansado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que tem direcionado, dirigido essa igreja conforme a Tua vontade. Obrigado, Deus, pela capacidade, pela força física que o Senhor tem me dado, saúde, porque eu preciso de tudo isso, Deus, para conduzir a Tua igreja. Obrigado também por todos aqueles que têm me ajudado. Obrigado, a Deus, pelas contribuições que têm entrado, a Deus. Peço a Ti sabedoria, discernimento para conduzir o dinheiro do Teu povo tão suado. Obrigado, porque em meio à crise, Teu povo tem permanecido fiel e por conta disso, nós estamos conseguindo avançar. Sou grato a Ti, ó Deus, por tudo. Abençoa, Deus, cada família desta igreja. Toma aqueles que estão passando por dificuldade, em outras áreas também. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. No nome de Jesus.
Amém e amém. Consegue? Esqueceu, né? 2 copos. Esse cara está pior do que eu, ele esquece tudo. 2 copos. Teve Covid? Foi a Covid, né? Dizendo que é a Covid. Pela manhã nós estamos aí fazendo a exposição do Salmo 139. Está sendo feito em 3 partes. Já fiz a primeira e a segunda. E na próxima semana iremos aí terminar, né? Tem sido tremendo, né? Tremendo. Salmo 139. Amém? Vamos ouvir uma reflexão, palavra nesta noite. Abra sua Bíblia, deixa aberta em Atos, capítulo 8. Não vou fazer uma exposição como eu tenho feito pelas manhãs, né? Versículo por versículo, mas vamos falar de algo muito importante neste capítulo e alguns versículos bem importantes. Deixa aberto aí. Atos, capítulo 8. Só chegar a água aqui que eu bebi um pouquinho. Atos, capítulo 8. Fazer diferente, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em alguns países, os nossos irmãos não têm o privilégio que nós temos aqui, de ter a Tua palavra em papel, de várias maneiras, aplicativos, Senhor. Sofrem por conta disso, muitas vezes em cavernas, com a folha da Sagrada Escritura, e aqui nós temos o privilégio de ter Bíblia, várias versões. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor falou conosco pela manhã, fortalecendo a igreja. E obrigado por esta palavra agora à noite. Peço a Tua ajuda, a iluminação do Teu Espírito, a Tua capacidade para que eu possa expor a Tua palavra nesta noite. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nessa noite, eu quero me voltar mais uma vez para este texto, pois alguns pontos continuam chamando a minha atenção, e vocês verão também que é uma situação muito pertinente, ou seja, o ocorrido aqui no texto é muito comum em nossos dias, talvez mais do que vocês imaginem. Então é um texto que você sempre tem que, de época em época, voltar a pregar na igreja, tá certo? Eu chamo a atenção de vocês a observarem dos versículos 5 ao 13, que eu vou ler agora. Preste atenção nos versículos. Atos 8, do 5 ao 13. Vamos ler primeiramente esse versículo que diz: Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu, Filipe viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos. Tente imaginar a cena, dando gritos, e muitos, não poucos, muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Quando o evangelho chega, causa isso. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. Versículo 13, nosso versículo-chave nessa noite. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte. Meus irmãos, olhem que impressionante, que coisa tremenda. O texto diz que Simão
este feiticeiro, creu, no versículo 3 fala sobre isso. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte. Diz que ele foi batizado e que ele seguia Filipe por toda parte. Meus irmãos, olhem só que bênção, podemos dizer. Um homem que praticava feitiçaria há muito tempo, como diz o versículo 9, agora convertido ao Senhor, foi batizado. E mais, estava caminhando junto com Filipe. Muitos poderiam até estarem falando, Simão agora é discípulo de Filipe. Imagine só se um desses sensacionalistas do meio evangélico encontrasse Simão, se isso tivesse acontecido nos nossos dias. Eu posso até imaginar que na mesma semana eles iriam colocar uma faixa em suas igrejas, anunciar na TV, nas redes sociais, nessa semana teremos o testemunho do ex-feiticeiro, Simão, que se converteu ao Senhor. Certamente fariam isso. Esse homem que era conhecido como o grande poder, que agora se converteu a um poder maior, ou seja, o poder do Evangelho. Muitos fariam isso. Meus irmãos, logo, logo esse homem estaria em várias igrejas, dando testemunho, rádios, debates, enfim. Mas talvez você deva estar perguntando, mas pastor, qual o problema nisso? Porque o seu tom parece meio irônico. Qual o problema nisso? Afinal de contas, ele creu no Senhor. No Senhor, largou a feitiçaria, ele se batizou, ele até está caminhando junto com Filipe. Qual o problema então? O único problema era que Simão não teve de fato o encontro com Cristo. Ou seja, ele não creu de verdade em Jesus. Isso não parece atual? O seu batismo foi apenas um mero banho, nós vamos ver isso mais à frente. Esse homem estava caminhando com Filipe com uma motivação carnal. Isso é comum na igreja, eu não digo necessariamente na igreja do meio, mas no meio evangélico. Pessoas que seguem os seus líderes, pessoas que trabalham na igreja, tocam, até pregam, mas a motivação é errada, carnal. Meus irmãos, quando o verso 13 diz que ele creu, essa palavra no original é pisteu. E o sentido dessa palavra não é um crer para a salvação, não é um crer em Jesus, mas esse crer é um mero conhecimento de algum fato ou evento. Seria uma fé intelectual, por exemplo, se nós perguntarmos para as pessoas, algumas pessoas lá fora, se elas creem em Jesus, muitos dirão que sim, eu creio em Jesus, mas seria apenas um mero conhecimento. Mas esse crer não é para a salvação. A fé salvífica nos faz ver e entender o reino de Deus, nos faz compreender o plano redentor, nos faz compreender de fato o que é o inferno, o que é o céu. A fé verdadeira nos faz entender isso. Aqueles que têm apenas uma fé intelectual não compreendem de fato o que é o céu, o que é o inferno. Simão creu nas palavras de Filipe desta forma, e Filipe, ele foi enganado por Simão. Talvez Simão até pensasse que ele creu de fato no Evangelho, mas ele não creu. Ele foi batizado, passou a fazer parte da membresia da igreja, passou até a caminhar com Filipe, a trabalhar na igreja, podemos dizer assim. Porém, ele não era salvo e continuava debaixo do juízo divino, continuava condenado ao inferno, ou seja, condenado a viver uma vida separado de Deus eternamente. Mas mesmo assim, esse homem foi batizado, e para ele o batismo não passou de um mero banho. Agora, o verso 13 diz que ele seguia Filipe por toda parte, como vimos. Mas como eu disse, esse homem, de certa forma, ele enganou Filipe. Isso acontece também. É difícil, às vezes você batiza as pessoas e você não é onisciente, né? Às vezes a sua experiência pastoral, até o seu conhecimento não te ajuda, você é enganado. Filipe foi enganado. Se ele soubesse que ele não tinha se convertido, certamente ele não teria lhe batizado. E talvez o ímpeto de evangelista o atrapalhou a não perceber
É verdade? Pois o coração do verdadeiro evangelista arde por vidas, deseja que todos alcancem a salvação, mas nem sempre é assim. O evangelista é assim. Ele quer ver pessoas salvas, né? Mas nem sempre é assim. Romanos 1,16 diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E muitas vezes nós não entendemos bem a dinâmica da salvação. Esse é o problema. Pois o poder do evangelho só atinge o pecador somente quando existe uma ação conjunta com o Espírito Santo. Aí a conversão. Porque imagine vocês, se não fosse assim, era só chamar pessoas, né? Colocarem aqui, sentadas, chama lá os ímpios, senta aqui, eu ia pregar o evangelho e eles iam ser salvos, mas não funciona dessa maneira. Não funciona assim. Aí, se eu fizesse, se funcionasse dessa maneira, essa igreja certamente ficaria muito pequena para as pessoas que seriam salvas, mas não é assim que funciona. Romanos 1,16 existe um detalhe que muitos pregadores se esquecem. Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui está o detalhe. Primeiro do judeu, depois do grego. O evangelho só será poder de Deus para a salvação para aqueles que crerem nele, em Jesus. E aqui não é uma fé intelectual, é uma fé gerada no coração do homem, que vem do próprio Deus através do novo nascimento. E o novo nascimento precede a fé e o arrependimento, ou seja, a pessoa nasce primeiro, ela recebe vida para depois crer e se arrepender. Então o pecador vem aqui, eu estou pregando o evangelho, o Espírito Santo gera a vida dele, os olhos espirituais se abrem, os ouvidos, ele entende o evangelho, ele crê e se arrepende. Esse é o processo. Se não acontecer esse processo, eu posso ser o melhor pregador, pregar a melhor mensagem, mas se ele não nascer de novo, ele não entende, ele não compreende o evangelho. A regeneração, o novo nascimento precede a fé e o arrependimento. Então, irmãos, o poder do evangelho não atingiu Simão. Por isso, sua fé era apenas intelectual. Ele não era uma pessoa convertida. E é impressionante como isso acontece muitas vezes nas igrejas. E nós só percebemos muitas vezes só à frente. Às vezes pensamos que as pessoas se converteram, batizamos na melhor das boas intenções, e muitas vezes percebemos que elas não se converteram. Mas Pedro percebeu isso. Versículo 14 ao 24. Diz: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, olha a atitude de Simão, o convertido, o crentão. Versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Versículo 19, disse: dei-me também este poder. Olha ele mostrando os frutos. Para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro, que não era fácil, diz, versículo 20, Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Versículo 21, você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22, olha a mensagem de arrependimento: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado.
Versículo 24, Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Meus irmãos, não é fácil discernir, julgar se de fato uma pessoa se converteu ao Evangelho. Porém, pelos frutos, dá para identificar, pois algumas atitudes demonstram de fato se uma pessoa se converteu ou não. Observe mais uma vez, versículo 17 ao 20. Então Pedro e João lhes puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Meus irmãos, esse homem ofereceu dinheiro aos apóstolos para que ele recebesse esse poder, ou seja, para que ele recebesse o Espírito Santo. Pois, na verdade, ele queria continuar ganhando dinheiro, e agora com o Espírito Santo. Parece atual isso. Meus irmãos, isso não passa pela cabeça de uma pessoa que de fato teve um encontro com Cristo. Esse homem não entendia absolutamente nada do reino, estava morto espiritualmente, cego. E Pedro, que era sanguíneo, disse: Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Versículo 21, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Pedro nos mostra que esse homem continua preso ao pecado. Como é que alguém convertido, salvo, regenerado, continua preso ao pecado? E aqui está um fator determinante para saber se você de fato é um cristão ou não. Sabemos que o cristão, infelizmente, ainda peca, isso é um fato. Mas o cristão, ele não vive na prática do pecado, e mais, ele não vive preso ao pecado. Por exemplo, um novo convertido, vamos dar exemplo de um novo convertido, de vez em quando, ele não vigia e, solta um palavrão. Isso pode acontecer, não somente com o novo convertido, mas com alguém que já está na fé há algum tempo. Porém, essa atitude não é mais natural para alguém que nasceu de novo. A pessoa que é convertida fica triste quando comete um erro desse. E o desejo natural é mudar. Agora, se você continua falando palavrão deliberadamente e não fica triste, ou outro pecado qualquer, com isso, não fica triste, ainda é algo natural, isso ainda é prática em sua vida, sinto informar que tal pessoa precisa ainda ter um encontro com Cristo. Como eu disse, meus irmãos, é fato que ainda cometemos pecados, infelizmente, mas um filho de Deus, ao pecar, certamente ele depois vai ficar triste. É uma reação natural, pois o Espírito Santo habita nele. Então será uma reação natural ele sentir tristeza e ele se sentir um grande pecador. Porém, se ao pecar as coisas continuam da mesma forma, ou seja, se ele não se entristece, nem se sente pecador, e pior, isso se torna uma prática na sua vida, sinto informar que você ainda precisa de Jesus Cristo. Você creu de uma maneira intelectual? Tem um verso que nós lemos aqui na igreja, eu vou ler para vocês, que mostra muito isso. 1 de João 3, 7, 9, eu vou ler para vocês, conhecemos tanto, que diz: filhinhos, não deixe que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, olha o que João diz, pastor do amor, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Versículo 9, o versículo chave, que diz: todo aquele que é nascido de Deus, aquele que creu, aquele que nasceu de novo, aquele que é crente, não
pratica o pecado. Ele peca, mas não pratica. Por que isso acontece? Por que ele não pode praticar o pecado? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Meus irmãos, o versículo 13 diz também algo interessante sobre Simão. Diz: o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte. Simão seguia Filipe, estava ao lado de Filipe, perto de Filipe, trabalhava com Filipe, porém com a motivação errada. Como isso é atual? Quantas e quantas pessoas estão na igreja, que às vezes estão envolvidas seguindo o pastor, seguindo o líder, mas a motivação é errada. Pessoas que não tiveram de fato encontro com Cristo. Esse homem não era convertido. E sabe o que Pedro diz para ele, diante da atitude que ele tomou em querer pagar para ter o poder do Espírito Santo, versículo 20 ao 23, Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Olha, observe agora o que Pedro diz. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Eu fico imaginando os pregadores contemporâneos, os pastores do ursinho carinhoso, que é só amor, só amor. Pedro diz: talvez. Meus irmãos, talvez um pregador contemporâneo, ou um pastor, dissesse para Simão: pode orar, filho, pode orar, e se arrepender, que Deus ele vai te perdoar. Pode. E esse arrependimento está relacionado à salvação, mas Pedro não diz isso, ele fala: talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. E às vezes nós queremos imputar na marra o pecador no corpo da igreja, na membresia, e tenta dar um jeitinho. Não, Deus vai te perdoar. Pedro não, talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pedro sabia que esse tipo de arrependimento só pode ser gerado em uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que teve um encontro real com Cristo. E Simão não tinha nascido de novo e nem tido um encontro real com Cristo. Porém, Pedro não diz que Deus não lhe perdoaria, não fala isso, pois Pedro também sabia que o mais vil pecador poderia ter um encontro com Cristo, nascer de novo. Porém, ele não sabia se isso aconteceria, por isso ele diz: talvez ele te perdoe. Talvez ele te perdoe tal pensamento do seu coração. Meus irmãos, o fato é, existe Simão em nosso meio. Não digo especificamente aqui no Meia, mas existe Simão no meio evangélico, que tem um monte. Pessoas que um dia, entre aspas, creram no Senhor, que um dia abraçaram a fé, mas não é uma fé salvífica que vem de Deus. E os frutos demonstram isso. Mas a fé dessas pessoas é apenas uma fé intelectual, pessoas que até foram batizadas. Eu conheço igrejas que, se na hora da pregação e fizeram o apelo, e o camarada levantar a mão, batiza na hora. Quer nem saber. Então tem pessoas que foram até batizadas, mas para essas pessoas foi apenas um mero banho. Aqui já passou pessoas assim, que me enganaram. Eu batizei, não sou onisciente,
Fiz o possível e o impossível para peneirar, mas mesmo assim foram batizadas, depois demonstraram que de fato não eram convertidas. Para essas pessoas é apenas um mero banho, elas não entendem de fato o ato do batismo, pessoas que, assim como Simão, caminham até o nosso lado, estão conosco dia a dia, parece até cristão, porém a motivação dessas pessoas são motivações erradas, como era de Simão. São motivações que de fato demonstram que tais pessoas não são convertidas. Porque, irmãos, a nossa motivação em estar aqui domingo após domingo é prestar um culto a Deus, glorificar o seu nome, ter comunhão com Ele, pregar o Evangelho, ser luz nessa terra, ser sal nesse mundo, viver uma vida de santidade, viver uma vida piedosa, buscar ser cheio do Espírito Santo. E eu poderia ficar aqui falando e aguardar a volta de Jesus. Se Simão estivesse aqui sentado, nada disso que eu estou falando faria sentido para ele. E se nada do que eu disser nessa noite está fazendo sentido para você, ou talvez para alguém que esteja me vendo, vai me ver mais à frente, quero te informar que você precisa orar e se arrepender dos seus pecados. E talvez, vou falar igual Pedro, talvez ele perdoe o seu pecado, pois você, se encontra nesse estado, ainda está preso ao pecado, como Simão estava. E ele mostra aqui mais uma característica de que ele não era convertido. O interessante é que Simão, ele não faz o que Pedro pede para ele. Veja que no versículo 24, Simão, porém, respondeu, porque ele tinha mandado ele se arrepender, orar e se arrepender. Mas ele diz no versículo 24, Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Meus irmãos, a pessoa que está morta espiritualmente, que não teve encontro com Cristo, ela não sabe como se achegar diante de Deus. Não sabe. Está morta. Ela tem uma visão distorcida de Deus, um olhar caricato do Senhor. Esse homem não estava arrependido nem aqui nem na China, como dizem. Ele aqui estava com medo. Ele só não queria vivenciar as palavras duras que o apóstolo Pedro fez a ele no versículo 20. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Esse era o medo dele. Eu não sei se você se enquadra com a vida de Simão, espero que não, e creio que ninguém aqui se enquadra nesta noite. Mas se porventura a sua resposta for sim, pastor, é isso mesmo, eu identifico esse homem, ou seja, a minha fé é apenas intelectual. Pastor, eu me batizei, mas na verdade eu só me molhei, eu tomei um banho, não entendo nada sobre o batismo, nada sobre o reino. Eu estou até aqui na igreja caminhando com vocês, mas a minha motivação é outra, eu estou percebendo hoje, pastor. Portanto, eu falo para você, para aqueles que estão, de repente, me vendo, ou a ver futuramente, ore. Para você, ore nessa noite. Se arrependa, peça perdão, e talvez Deus perdoe o seu pecado. E só Ele pode fazer isso. Amém? Louvado seja Deus. Vocês possam meditar nessa palavra. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu não sei se nós podemos orar para Deus nos livrar desses homens, mas podemos pedir a Deus sabedoria, discernimento. Não sabemos se mais à frente Simão teve de fato encontro com Cristo. Não sabemos se iremos nos encontrar com Ele lá no céu, mas nós aprendemos muito com os erros
dele. Senhor, toma a igreja do Meia nas tuas mãos. Eu não sei se podemos pedir a Ti que o Senhor não deixe que essas pessoas entrem aqui, nos engane, porque o Senhor é soberano e nós aprendemos com tudo. Nós pedimos a Ti, ó Deus, discernimento, porque pessoas desse tipo fazem muito mal à igreja. Ainda bem que Pedro estava ali e discerniu e entendeu. Eu fico imaginando se Simão continua na igreja, na vida da igreja, o quanto de ruim ele ia produzir. Nos ajuda, Senhor. Eu insisto nisso, ainda estamos começando o ano. Nos dá sabedoria, discernimento, para que não sejamos enganados por homens, mulheres, que parece que são crentes, parece que são cristãos. Muitos deles estão ao nosso lado, participam do louvor, até pregam, ó Deus, nas igrejas, mas de fato não tiveram encontro contigo. Te pedimos a tua misericórdia em relação a essas pessoas. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este domingo, onde nós prestamos um culto a Ti, ó Deus, com louvores, orações, com a comunhão da igreja. E ouvimos a Tua voz tanto pela manhã quanto agora à noite. Que eu te peço, ó Deus, que aquilo que o Teu Espírito Santo nos ensinou desde do CETEB, desde a escola bíblica, nas pregações, possa ficar cravado nos nossos corações, para que nós coloquemos em prática. Vamos ficar de pé. Toma os teus filhos nas tuas mãos. Amanhã começa o dia a dia, o trabalho, as lutas, as dificuldades. Eu entrego cada homem dessa igreja, cada mulher dessa igreja, cada criança, cada família, cada jovem, os membros dessa igreja nas tuas mãos, para que o Senhor continue cuidando, conduzindo e abençoando cada um. Obrigado por tudo nesta noite, no nome de Jesus, amém e amém. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Coloque em prática tudo aquilo que Deus te ensinou. Boa noite, pessoal aí da live. Que Deus os abençoe também rica e abundantemente.